Eis que o meu espírito está dentro do corpo do meu filho. Eis que a palavra dele é fogo. Eis que eu levantei o meu filho como atalaia da minha casa, como meu varão de guerra, como a minha voz. Ai de vós, levantar-se contra o meu filho. Ai de vós, contestar a palavra do meu filho, porque estarás contestando a minha palavra. A minha voz estará contestando a minha vontade. Eis que é necessário, porque há muito eu venho falando, há muito eu venho usando os meus atalaias, meus instrumentos, a minha voz, os meus guerreiros, e os seus corações estão endurecidos para mim. Vós estáis cegos, vós estáis surdos, vós estáis mortos para mim. Eis que eu levanto meu filho como Ezequiel, para dar vida aos ossos secos, para através da palavra dele reavivar suas almas. Eis que ele não será compreendido, porque vós não me compreendem, não compreendem o meu agir, não compreendem o meu mover, não compreendem os meus desígnios. Eis que eu sou Deus. Eu criei suas almas, eu criei o universo, eu criei as galáxias, eu criei todos os universos e todas as vidas. Eis que eu estou dentro de cada um, mas a minha centelha está adormecida dentro de vós, não do meu filho, porque o meu filho é temente a mim, ele me respeita, ele me obedece. Meu filho em quem eu confio, em quem eu comprazo. Ouçam o que ele diz, pois é a minha voz. Quem és tu para contestar o meu agir e o meu mover através dele? Eis que eu sou Deus, tu és criatura. Quem é Deus? Eu ou tu? Ai de ti, se levantar contra o meu filho, pense bem o que vai fazer, pense bem o que vai falar para ele, porque estará fazendo a mim. Pense bem. Ai de ti, filho, se não fazer o que tu vieste fazer na terra. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus, e tudo que é falado aqui se faz necessário. Ouviste bem, filha? É necessário, porque há muito eu venho tentando falar contigo, mas tu não me ouve por causa do teu ego. Eis que tu é uma serva fiel, eis que tu também é a atalaia da minha casa, mas é necessário evoluir mais, é necessário crescer mais, é necessário. Filhos rebeldes não são tementes a mim, não me amam, não ouvem a minha voz, escarnecedores, incrédulos.
Tudo que eu falo é por amor. Eis que eu uso meu filho que está na posição comigo, na posição que eu quero, porque ele é meu guerreiro. Eu o levantei como meu servo e atalaia da minha casa. Eu exijo respeito para com o meu filho. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça vos basta. Ria! Então, gente, Pedro, Deus falou agora através do Pedro, e ele não sabe qual foi o estudo que eu preparei, que eu senti no coração muito forte de preparar, porque eu passei por alguns processos. E essa semana, esse processo, ele veio com muita intensidade e Deus me deu muitas respostas. Muitas respostas, principalmente com relação à plataforma de oração e ao chamado do Pedro e ao ministério dele, porque até mesmo para nós médiuns, não vamos mentir, até mesmo para nós a forma como Pedro é usado é diferente. Mesmo nós vindo da Igreja Evangélica Pentecostal, é um pouco diferente. Apesar de nós estarmos acostumados com a forma como acontecem as manifestações, e essa é uma delas. A forma como Deus se manifesta na Igreja Evangélica Pentecostal e fala com os seus, essa manifestação é uma delas. E Deus exorta sim. E nós estamos acostumados com exortações. Só que aqui na plataforma de oração está sendo diferente. Tem exortações, mas está sendo diferente. E eu penso que muitos fazem questionamentos. Não só vocês que nos assistem, mas nós também, médiuns, passamos pelos nossos momentos e fazemos questionamentos. E essa semana tive uma experiência muito forte com Deus. Deus me fez recordar algumas passagens da Bíblia. E quando eu estava orando com Pedro, quando ele estava no trabalho, e ele me ligou para a gente orar, que nós sempre, estamos nesse propósito de orarmos sempre toda noite, juntos. Então ele me ligou para a gente orar. E quando ele estava orando, eu orei primeiro e depois ele foi orar. E quando ele estava orando, Deus começou a palestrar comigo. Ele começou a conversar comigo na minha mente e começou a falar a respeito dos profetas do passado, lá do Antigo Testamento. Me falou de alguns profetas, de alguns chamados. Me falou de um profeta específico, que é Ezequiel. E Deus disse assim para mim na minha mente: filha,
O mesmo ministério que eu tive com Ezequiel de conserto é o mesmo ministério que eu tenho com meu filho. De tempos em tempos eu levanto profetas de conserto sobre a face da terra, para colocar os meus filhos no caminho, os meus filhos que se afastaram de mim, tanto os de fora quanto os de dentro. Ou seja, esse de dentro que ele me mostrou são das religiões que estão inseridas em alguma religião. E agora chegou o tempo em que eu vou levantar profetas, como antigamente, para exortar o meu povo. Porque é necessário. Porque estão se tornando casa rebelde. Estão se tornando povo rebelde. Então estou eu levantando, vou levantar profetas neste tempo para exortar o meu povo, para exortar os meus filhos a se voltarem a sua face para mim, a se consertarem, a consertarem os seus maus caminhos, consertarem as suas veredas. Então eu fui pesquisar sobre Ezequiel. E algumas passagens, são muitas passagens, né? Eu fui ver na Bíblia, eu vi a forma como Ezequiel ele era usado por Deus, e Ezequiel exortava mesmo. Deus usava Ezequiel em profecia e exortava mesmo, muita coisa. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que o chamado de Ezequiel não recebeu o chamado antes dos 30, porque lá no costume, uma coisa que eu pesquisei, que eu vi, que no costume, para ser profeta, né, tinha que ter o chamado, era chamado para ser profeta do templo, né, enfim, como sacerdote. No costume deles, se eu não me engano, acho que era com 30 anos, porque passava por um processo e com 30 anos ela era levantado como sacerdote. Só que Ezequiel, o povo judeu, ele foi levado para o exílio. E Ezequiel teve o chamado profético dele justamente durante o exílio. Então ele nem chegou a passar pelo processo que ele tinha que passar lá na terra dele, pelo processo todo, para ser um profeta, para ser levantado como profeta. Então ele não foi levantado como profeta pelo homem, ele foi levantado como um profeta por Deus, porque naquele tempo já existia isso, os profetas do rei e profetas de Deus. O profeta do rei era o rei lá, enfim, que levantava, que tinha os seus profetas. E Ezequiel não. Ezequiel foi levantado profeta durante o exílio dos judeus na Babilônia. Tá? E durante esse período de Ezequiel, ele teve um local que ele se estabeleceu. Durante o exílio, teve um local que ele se estabeleceu, que foi a beira do rio Quebar. E ali na beira do rio Quebar, ele ensinava as leis para as pessoas. Era usado para exortar, mas ele também ensinava as leis. É o que acontece aqui na Casa Plataforma de Oração, através do Pedro. Ao mesmo tempo que ele é usado para exortar, mas você vê quanto de conhecimentos que são trazidos através dele. E uma coisa interessante, que a gente acha que a mediunidade, né, a escola de médiuns, enfim, a gente acha que é recente, né? Mas na verdade não. Vem lá de trás, vem lá do Antigo Testamento, que foi Ezequiel que fundou a escola de profetas.
E essa escola de profetas, ela começou lá na beira do rio Quebar. Então não existiam templos, era na beira do rio Quebar. Mas eu vou falar de Ezequiel. Então, ele fundou essa escola de profetas. E uma das coisas que me chamou muita atenção de Ezequiel é que Deus usou a vida de Ezequiel como exemplo do que o povo iria passar. Então não só Ezequiel falava, mas Ezequiel teve que ser um exemplo vivo. Suas condutas, suas veredas, seus caminhos. Então, para ser um exemplo vivo, para você ser um exemplo vivo, tá? Do que Deus vai fazer, quando Deus levanta uma pessoa para ser um exemplo vivo das coisas que vão acontecer, essa pessoa, ela tem que estar muito na posição com Deus. Ela tem que estar muito na posição com Deus. Quando eu falo, a gente fala na posição com Deus, da forma evangélica, então eu vou falar de uma forma bem abrangente. Ela tem que fazer muita reforma íntima. Ela tem que olhar para dentro de si a todo instante, a todo momento. Até nós, como médiuns, porque nós que somos levantados como médiuns, gente, nós somos exemplos vivos. Nós somos exemplos vivos. Então a gente tem que estar numa conduta, exigir de nós muito mais do que a gente exige do próximo. A gente tem que esquecer o próximo e exigir muito de nós mesmos. Exigir muita coisa. Ainda se irrita com alguma coisa, então tem que se controlar. Ainda acaba falando mal do outro irmão, tem que se vigiar. Tem que perceber em você isso. O seu relacionamento em casa, seu relacionamento na rua, seu relacionamento no trabalho. Então a reforma íntima é constante. E além da reforma íntima, é muita oração. Agora eu vou falar moda evangélica, é muita consagração. Porque sabe o que é consagração, gente? Consagrar é quando você se separa para fazer a obra de Deus. Isso é consagração para nós evangélicos. É você consagra a sua vida em tempo inteiro, em reforma íntima, em jejum. A gente jejua, mas não é jejuar, que as pessoas não entendem o que é a questão do jejum espiritual. Porque o que adianta você jejuar do alimento e a reforma íntima você não coloca em prática? Sabe o que se chama? Jejum de tolo. É isso que é jejum de tolo. Então a reforma íntima você não coloca em prática. Para o jejum ele ter uma ação, você precisa colocar a reforma íntima em prática. Por isso que é bem claro lá, vigiar e orar. E vigiar não é você ficar vigiando, peraí, vou vigiar. Quando é que o inimigo vai me atacar? Quando? Avisa, gente, é como ladrão. Então se você não se vigiar, você vai atacar? Vai. Agora você só vai perceber se você se vigiar, se você prestar atenção em você e fizer a reforma íntima. Peraí, deixa eu vigiar o irmão. Deixa eu ver o que o irmão está fazendo. Irmão, você não está na posição não, hein? Mas você tá? Você tem autoridade para chegar e exigir algo do irmão?
Você está verdadeiramente na posição com Deus para ter a autoridade de Deus sobre você, para poder exigir algo, para falar algo ou até mesmo exortar alguém? Tá entendendo, gente? Então isso é muito sério. Compromisso com Deus é muito sério. Que Deus não é Deus de brincadeira, não. A espiritualidade não está aqui para brincar, como muitos acham que a espiritualidade está aqui para brincar de casinha. A espiritualidade acha que está aqui para brincar de religião. E não é isso. Assumiu um compromisso com Deus, aceitou o chamado, entrou dentro de uma casa, quer seja ela evangélica, espírita, universalista, umbandista, candomblessista, então assuma a sua posição. E faça a reforma íntima. Então a gente está aqui, a gente recebe lambadas, a gente recebe exortação o tempo inteiro para o nosso aprimoramento. E assim era com Ezequiel. Vocês acham que o que ele passou lá no exílio foi o quê? Foi aprimoramento. Para ele se aprimorar. E a gente passa pelo nosso exílio todo santo dia. Todos nós passamos pelo nosso exílio. Cada um da sua forma. Mas não deixa de ser um exílio. O exílio do aprimoramento. A gente costuma falar exílio. Exílio é aprimoramento. Exílio é para conserto. Deserto é para conserto. Tá passando deserto? Dá glória a Deus. Agradece. Tá passando no exílio? Dá glória a Deus. Agradece. Exílio é isso. Tem que reclamar, murmurar, chorar, espernear, bater o pé como criança. Exílio é isso. E Ezequiel teve que passar pelo exílio dele. Assim como nós, assim como Pedro, está tendo que passar pelo exílio dele. Passar pelo deserto dele. Não parou, não. Vocês estão achando que parou? Parou, não. Continua. Exílio é para a vida inteira. Deserto é para a vida inteira. Mas a única diferença é a alegria que a gente sente de servir a Deus, mesmo no exílio, mesmo no deserto. Essa é a diferença. É a alegria que a gente sente. Sabe por quê? Eu não esqueço jamais uma coisa que me foi dita. Jamais. Quem sofre por amor a Deus nunca padece. Sabe por que nunca padece? Porque a alegria é no espírito. Isso aqui fica, mas o espírito não. Então a alegria do espírito é muito maior do que essa alegria que está aqui, a passageira. E foi isso que Ezequiel enxergou. Então em nenhum momento ele murmurou no exílio. Em nenhum momento ele murmurou lá no que ele estava passando. Pelo contrário, ele serviu a Deus sofrendo, mas com muita alegria no espírito. Sabe por que ele serviu a Deus sofrendo? Ezequiel era casado. Ezequiel era casado. E Ezequiel perdeu a mulher dele durante o exílio. E ele recebeu uma ordem de Deus. Que Deus disse assim para ele: tu não lamentarás a perda da tua mulher. Deus disse isso para Ezequiel. Então tá passando pelo processo? Não lamenta não. Perdeu alguma coisa na tua vida, mesmo que não seja pessoa, por quê? Por que Deus falou isso para Moisés? Porque o espírito é imortal. O que morreu foi o invólucro. O espírito é imortal, o invólucro, isso aqui foi o que morreu. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender, apesar de ter os sentimentos, então a gente tem que enxergar isso. Enxergar não é só a pessoa, é até matéria, tudo. E se está passando, é porque tem propósito.
Porque se não fosse para Ezequiel passar no exílio, não ia acontecer. Se aconteceu, teve um propósito. Se ele perdeu a mulher dele, Deus recolheu ali durante o exílio, teve um propósito. Então, tudo na nossa vida é com propósito. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Então, Ezequiel sentiu dor. Mas ele seguiu o que Deus falou. Ele seguiu. Porque o que ele sofreu ali com a perda da mulher, Deus falou para ele, eu vou ensinar, você vai ser um exemplo vivo. Um exemplo vivo. E essa perda, gente, ela pode ser em muitas coisas. Tudo aquilo que o nosso ego é agarrado é uma perda. Se torna uma perda para a gente, para a carne, humanamente falando. Mas só que o que Deus prepara na nível da questão espiritual é muito maior. Muito maior do que aquele pouquinho ali que a gente fica agarrado. Então eu volto a falar, está passando pelo exílio? Agradece a Deus. Canta, louva. Está passando pelo deserto? Agradece a Deus. Canta, louva. Porque foi isso que Ezequiel fez. Seja firme no propósito. Deus te chamou, você foi direcionado para o chamado, como aconteceu com Pedro, foi direcionado como aconteceu com cada um aqui. Nós fomos direcionados para um chamado. E quando a gente é direcionado para um chamado, não pense que vai ser fácil, não. Vai ser muito árduo. Muito. Vai ter momentos que nós vamos caminhar em cima de espinhos. De tão árduo que será. E esse momento aqui pra gente, pra casa, plataforma de oração, ainda não chegou, não. A gente está sendo só preparado para o momento que vai chegar. Isso tudo que a gente está passando aqui, vocês estão achando que é muito? Né? Não. Não é não. Ainda vai vir muito mais. Então, às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida, que Deus diz, como falou para Ezequiel, não se prenda a isso, não lamente a morte, a perda da sua mulher. Ele fala isso o tempo todo para a gente. Por que você está se prendendo a essa coisa tão pequenininha? Não se prenda a isso. E quando você enxerga isso, e você vai além, você enxerga e você vai, você deixa, você se entrega, você faz a sua parte, a reforma íntima que você precisa fazer, a forma como você é usado com a autoridade de Deus, e Deus usa até a sua vida como um exemplo para muitas pessoas. Como Deus fez com Ezequiel, e Deus está fazendo com Pedro, porque a vida dele é um exemplo vivo. O exemplo vivo é como se fosse tipo assim um sinal que Deus está dando. Deus não usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, os grandes sábios, pseudo-sábios. Pois é. Gente, quando eu conheci o Pedro, os únicos vocabulários que tinha o Pedro, no vocabulário que tinha na boca do Pedro, na mente dele, era mulher, 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 mulher. Tô mentindo? Agora olha isso. Ainda bem que era mulher, né? Olha isso.
Vocês estão entendendo? Ele não tinha, ele não estudava, a vida dele era para aquela futilidade toda. Agora a vida dele tem sentido. Agora você chega, você conversa com ele e dá gosto de você conversar com ele, porque só traz enriquecimento, vocabulários. Antigamente, algumas pessoas até que se afastavam. Por quê? Porque ele não tinha conteúdo na mente dele para poder conversar. A conversa dele era de noitada, era de mulherada, de quantas pegou, de... Agora hoje você senta e você conversa e tem conteúdo e não sabe falar outra coisa, porque isso é conosco. Quando a gente se alimenta do espiritual, você senta para conversar, tudo vai para o espiritual. Tudo vai para o espiritual. Aí se deixar, você fica a noite inteira até a manhã seguinte falando de Deus, falando das coisas espirituais. E quanto mais você fala, você quer falar, porque você se alimenta, te enche, te preenche. Aqui o assunto é só esse. Aqui é só falando disso o dia todo. Eu, Sônia, Sabrina. Isso aí. Então, gente, mesmo com todo o sofrimento, não existe maior prazer do que buscar a espiritualidade, do que servir a Deus. Mesmo passando no exílio, passando no deserto, não existe maior prazer nesse mundo. Não existe do que buscar a Deus, do que servir a Deus, do que você se dedicar para você estudar, para você se melhorar, para você fazer reforma íntima, para você ser exortado, para você ser edificado, enfim, tudo isso. Entende? Então eu vou continuar aqui. Uma coisa interessante de Ezequiel, teve muitos outros profetas, né? Antes de Ezequiel. Jeremias, que foi perto, né? Mas teve outros também. Jeremias está aqui agora. Só que uma coisa que me chamou muita atenção é que fala que de todos os profetas, Ezequiel, ele acabou se tornando um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Pelas coisas que ele passou, o exemplo de vida dele, o compromisso dele com Deus. Não que os outros não tenham tido esse compromisso, mas me chamou muito essa atenção, que foi esse chamado que Deus teve com Ezequiel. Deus chamou Ezequiel porque se Ezequiel se dedicasse da forma como ele se dedicou, por isso que ele acabou sendo considerado um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E isso acontece com isso acontecia com todo grande profeta. Todos os profetas que eram levantados no Antigo Testamento e que se entregavam verdadeiramente para a obra de Deus, esse ser levantado como um grande profeta é pela dedicação, é pela entrega, pela renúncia. Passar pelo que vai passar, mas jamais negar a Deus, jamais virar as costas para Deus, jamais renunciar a Deus. Então, eu acredito que quando fala isso é a minha concepção. Eu acredito que seja isso, porque você adota essa postura e grandes coisas você faz, grandes coisas acontecem. Entende? Como eu falei, né? No processo que ele passou no exílio, ele foi capacitado. Ele teve que fazer muita reforma. Mas uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia é que fala que ele foi capacitado pelo Espírito. Mas sabe por que ele foi capacitado pelo Espírito? Porque se ele não tivesse feito reforma íntima,
ele não poderia ter sido capacitado. Só é capacitado pelo Espírito, por Deus, pelos mentores, por aqueles que são representantes de Deus, que são enviados por Deus. Só é capacitado quando se faz verdadeiramente a reforma íntima. Só é capacitado dessa forma. E ser capacitado, gente, não é um mar de rosas não, tá? Você é provado para ser aprovado. Você é provado, você é testado para ser aprovado. Então, tá passando pelo processo? Não reclama porque está sendo provado. Está sendo provado para ser aprovado. Porque está recebendo a sua capacitação. Vocês acham que a capacitação ela acontece como? É sentadinho, deitadinho na cama, esperando? Não é não, gente. Não é não. Às vezes, dependendo da sua postura, da sua posição, ou do que você veio fazer, do seu ministério, tem pessoas que dizem assim, mas, poxa, chegou ao ponto de a pessoa ter que perder tudo? Sim. Tem pessoas que eu conheço que perdeu tudo. Pessoas que eu conheço que perdeu tudo. Acho que está falhando aqui a pilha. É assim mesmo. Fala mais de volta. E ficou ali firme e forte. Firme e forte. Então isso também é passar pelo processo. Sabe por quê? A gente tem que passar pelo processo para a gente poder se tornar um canal da revelação divina. Quer ser um canal da revelação de Deus? Quer ser um canal da revelação divina? Passa pelo processo. Aceita o processo com alegria. Murmura não. Aceita o processo com alegria. E faz por onde? Faz por onde? É a programação. Então, cumpre a tua programação com muita alegria. Recebeu o chamado? Aceitou o chamado? Aceita o processo também, porque o processo faz parte do chamado. É muito fácil querer só aceitar o chamado e não querer passar o processo. Se o próprio processo é a capacitação para o chamado, tem que aceitar o processo. Aceita, passa pelo processo, como a gente costuma dizer na religião evangélica, dando glória a Deus. Tá doendo? Glória a Deus. Tô passando. Tá sorrindo? Vê maluco, alguma coisa? Não glorifica a Deus só na alegria, sou maluco, não, gente. Mistificador, pilantra, sou tudo isso. Entendeu? Passa pelo processo dando glória a Deus. Não é brinquedo, não. Uma coisa também interessante de Ezequiel é que Ezequiel, ao mesmo tempo que ele passava pelo processo dele, que ele fazia a reforma íntima, né, aquilo tudo, ao mesmo tempo, ele cumpria com o papel dele como profeta de conserto. E não só de conserto, porque a gente sabe que a misericórdia e a justiça, elas andam de mãos dadas. Então, ao mesmo tempo que Ezequiel, ele também incentivava o povo judeu naquela época, os exilados, ele incentivava a permanecerem ali fiéis a Deus. Que tinham muitos ali que estavam realmente fazendo por onde, aquela coisa toda e tal. Ele incentivava. Mas também
Ele era usado por Deus para exortar o povo dos seus maus caminhos, porque tinham aqueles que estavam na rebeldia. Então, ao mesmo tempo que ele era usado para incentivar, como acontece aqui, através do Pedro, através das mensagens, mas também é usado para exortar. Como agora. Entende? É usado para exortar. Aqueles que tiverem que ser incentivados, eles vão pegar essa mensagem, vão guardar no seu coração. Caramba, eu tenho que continuar mesmo nessa postura. Esse é o caminho. É isso que eu tenho que fazer. Eu estou me dedicando, vou me dedicar mais ainda. Agora, aqueles que não estiverem, né? Ou uma coisa ou outra. Ou vão aceitar, vão enxergar, ou então vão atacar. E quando ataca é porque no fundo, não aceitou a exortação, ou seja, não quer se consertar dos seus maus caminhos. Incomodou. Porque eu parto do princípio seguinte: incomodou, sentiu alguma coisa, que isso é uma coisa que eu estou prestando muita atenção em mim, sentiu alguma coisa, viu, é porque existe alguma coisa dentro de você que tem que mudar. Pode não ser numa grande proporção, mas tem. Mas existe. Então tem que mudar. Entende, gente? Então Ezequiel era muito usado dessa forma. E Ezequiel, ele foi muito incompreendido. Seu ministério foi muito incompreendido. Porque ele anunciou o julgamento sobre Jerusalém, o julgamento divino sobre Jerusalém. Ele anunciou e diz assim: mas Deus é Deus de amor, então ele só vai mensagens bonitas, aquela coisa e tal. E a justiça? A justiça divina fica onde nisso tudo? Deus não exorta? Não fala que o pai que ama seu filho a todo tempo corrige? Então, às vezes, essas mensagens duras, a forma como Deus usava o profeta lá no Antigo Testamento, né, os profetas do Antigo Testamento, era a forma que eles entendiam e que está sendo, infelizmente, está sendo hoje agora assim também. Infelizmente está sendo hoje assim também. Está tendo que voltar os antigos profetas, ministério de antigos profetas, para poder exortar os povos, porque os que estão aí acabam não querendo muito esse ministério de conserto, porque você vir com o ministério de conserto e abraçar esse ministério de conserto é árduo. Pode ter certeza que você vai ser incompreendido, você vai ser atacado, você vai ser apedrejado, porque ninguém quer ouvir as verdades sobre si mesmo. Ninguém quer. A maioria quer que Deus venha, use um profeta para passar a mão na cabeça, para fazer assim, ó. E quando chega e mostra, aí fica com raiva. Tá entendendo, gente? Então é esse o ministério que Deus me mostrou que tem através do Pedro. E não tem só isso, né? Ezequiel foi usado também, eu com a minha colinha aqui. Ezequiel foi usado também, que ele anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras. Vocês querem saber sobre isso tudo? Leia o livro de Ezequiel, vai lá, tá lá na Bíblia. Pega lá desde o primeiro capítulo, que vocês vão entender a história toda de Ezequiel. E depois no finalzinho ainda vou dar a história de todos os profetas, para vocês poderem, vou falar o nome de todos os profetas, está lá na Bíblia, para vocês poderem pesquisar e ler. É bom saber sobre tudo isso, porque tudo isso faz parte da nossa história. Tudo isso fez parte. Se nós chegamos ao momento ao qual nós chegamos, está lá na Bíblia. Apesar de ter algumas, né, mudanças, mas e interpretações errôneas do próprio homem,
Mas já com o conhecimento que vocês estão tendo hoje, né? Com a expansão de consciência que vocês estão tendo hoje, então, assim como eu, pega a Bíblia que você vai conseguir entender, associa a Bíblia aos conhecimentos e nesse momento ora, Deus e você, e pede para Deus, pede para o Espírito, para o mentor que vai estar ali do teu lado, para ele te guiar, te intuir, te ajudar na interpretação, porque é assim que eu faço. É assim que eu faço e o rolo desce. Assim que eu faço e o rolo vem. E Ezequiel também profetizou após a destruição da cidade. Quando a cidade foi destruída, aí o Ezequiel ele foi usado para profetizar a restauração e a misericórdia para o futuro. Ou seja, precisaram passar por tudo que passou, pelas escolhas, precisou, como o pai João mesmo diz, do remédio amargo, porque poderia ter sido diferente, para depois poder ter a misericórdia para o futuro. E um futuro que se cumpriu, muito tempo depois, foi? Então, vocês terem uma noção, a maioria, né, das profecias de Ezequiel, como eu falei, elas foram ser cumpridas muito tempo depois, muitas das profecias de Ezequiel com a vinda do Cristo. Olha o tempo. Então, quanto tempo que a gente vai esperar? Se a gente está tendo oportunidade agora que Deus está dando através de trazer as mensagens de exortações para a gente acordar enquanto é tempo. Porque se Deus está trazendo essas mensagens de exortações, é porque ainda dá tempo. Porque se não desse tempo, ele não estaria perdendo o tempo dele enviando os seus para estar trazendo mensagens de exortações, né? Para estar nos dando puxões de orelha. Então, se ele está fazendo isso, é porque ainda há tempo de mudança. Há tempo de mudar. Aí a gente vai esperar o quê? Vai esperar passar por todo o processo para depois muito lá na frente. Ou seja, a gente vai... Porque uma coisa que eu penso, gente, é o seguinte, sobre regeneração. Firmarmos a regeneração no tempo estabelecido pela espiritualidade depende de nós. Depende muito mais de nós do que da espiritualidade. Vocês sabiam disso? Pensa sobre isso. Depende de nós. A gente vai fazer o quê? Vai aceitar, escutar o que tem que escutar, ou vai fazer que nem uma criança, deitar no chão, se jogar no chão e fazer birrinha? Então é o que eu penso, depende muito mais de nós do que da espiritualidade. O tempo foi estipulado, mas a gente quer entrar no tempo que foi estipulado, ou a gente vai fazer como lá no passado? A gente vai botar o tempo mais lá para frente, botar o processo mais lá para frente, porque foi o que aconteceu, porque como muitos falam, já era para a gente estar em regeneração há muito tempo, já era para a gente estar vivendo regeneração em regeneração há muito tempo, entendeu? E como eu falei, né? As mensagens que Ezequiel trazia, as mensagens, elas eram representadas pela sua própria vivência. Então, se você quer ser um exemplo
para as pessoas, você tem que viver o exemplo, você tem que viver o propósito na sua total plenitude, na sua total essência. Viver o propósito é fazer a reforma íntima para você poder ser o exemplo. Esse viver o exemplo, gente, viver o propósito, a gente costuma dizer, vivencie o propósito. É tanto na parte boa quanto na parte difícil. E assim foi com Ezequiel, e assim está sendo com Pedro, está sendo com todos nós aqui. E vai continuar sendo enquanto nós estivermos aqui, de coração sincero, abraçando a causa, abraçando esse propósito, renunciando muitas coisas. A gente vai passar por muitas provações, vamos ter que suportar sofrimentos, a fim de que a nossa vida ela sirva de um sinal, ela sirva como exemplo. Ela sirva como exemplo para poder incentivar vocês a buscar a Deus. Porque a gente só pode incentivar vocês a buscarem a Deus se nós também estivermos buscando a Deus e se nós estivermos também dedicando para nós mudarmos, para que assim a gente possa incentivar vocês a buscar por mudança também. Mudança interior, mudança de si mesmo, ao arrependimento, a uma comunhão maior com Deus. Então esse foi um dos chamados de Ezequiel. E esse está sendo o chamado do Pedro. E esse está sendo também o nosso chamado, porque o que nós viemos fazer unidos. Viemos fazer em conjunto. O Pedro é o que, vamos dizer assim, que está na linha de frente, sim. Mas se nós também, médiuns, não abraçarmos essa causa, não fizermos a nossa parte, a gente não tem como ajudar. E a gente não tem como também nos melhorar. Uma das coisas que aconteceu com Ezequiel é que tudo aquilo que Ezequiel recebia de direção de Deus, porque Ezequiel fez coisas que para muitos acabaram sendo vistas como louca. E a forma como Ezequiel foi usado não foi compreendido. Já naquela época não era compreendido. E assim acontece com muitos que têm esse tipo de chamado de conserto. Ele não é compreendido. Por muitos, ele não será compreendido. Quem tem o chamado de conserto, a gente costuma dizer que assim como Ezequiel... Quem incorpora tudo quanto é espírito também não é compreendido. Também. Ezequiel caminhou sozinho. Porque esse caminhar sozinho, que por mais que ele estivesse cercado, mas ele não era compreendido. Entende? Então, quem vem com esse chamado, ele não é compreendido.
ele não será, porque, como eu falei, a maioria das pessoas não querem escutar as verdades sobre si mesmas. Não querem receber exortação. Uma das coisas que eu lembrei muito quando eu li essa passagem, que eu lembrei muito da mensagem bem no início, que quem servia de instrumento na época era eu, porque o Pedro não incorporava. Então vinha Detsu, vinham muitos outros espíritos e falavam: vocês serão incompreendidos, vocês não serão compreendidos, vocês serão muito atacados. A gente não entendia o porquê que eles ficavam repetindo tanto isso. E eles falavam muito isso, muito. Vocês agora a gente está entendendo. Compreendidos e vocês serão muito atacados. Neiva, não é brincadeira. E a gente não entendia isso. E uma das coisas que me chamou a atenção de Ezequiel foi que Deus, falando com Ezequiel, ele disse isso. O Senhor avisou a Ezequiel que a casa de Israel não lhe daria ouvidos. E o que representa a casa de Israel hoje em dia? São as religiões, são os lugares, são igrejas, centros, enfim, qualquer local onde se busca Deus. Porque aqui as coisas não estão sendo feitas de acordo com as regras que eles estabeleceram. Então, isso aí, como eu dizia, Deus falou por quê? Aí não é aceito. Porque a casa de Israel, eles não queriam ouvir o próprio Deus. Entende? Então, isso está acontecendo muito isso hoje em dia. E tem uma passagem que eu até peguei, que está aqui, que eu pesquisei, gente. Quando Deus me falou, tá falado, aí eu corri, fui lá. Peraí. Achei. Vou ler aqui para vocês. Que por isso que Deus disse para Ezequiel, que foi o que vocês já ouviram muitas vezes Deus falar isso, ou através de mim, ou através da Sônia, ou através do próprio Pedro, né? Como foi disse para o Pedro hoje. Então Deus disse para o profeta Ezequiel que Deus ele fortaleceria o profeta para que ele realizasse o seu chamado, e que ele não devia temer, não devia ter medo, que Deus ele iria fortalecer. Então eu vou ler essa passagem aqui em Ezequiel 3, que é quando Ezequiel ele é nomeado atalaia da casa de Deus. Olha a responsabilidade de um profeta de concerto, de um atalaia. Vocês perceberam que uma das coisas que Deus disse aqui foi atalaia, né? Então ele disse assim: depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Aqui é Deus falando com Ezequiel e Ezequiel descrevendo. Então abri a minha boca e ele me deu o rolo para comer. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Este rolo, gente, é o espiritual, é o ministério que ele já estava dando para Ezequiel. Inclusive isso daí apareceu para mim, lembra que eu vi um rolo, eu vi um rolo, eles colocando o rolo na minha boca.
Então, como se fosse falar tudo que estava escrito ali. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado, olha isso que ele fala, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, senão a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender, se eu aos tais te enviasse, porventura não te dariam ouvidos? O que ele já está dizendo aqui? Eles não vão te enviar, mas ainda assim eles não vão te ouvir. Porém, a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é obstinada de testa e dura de coração. Quer dizer, obstinada de testa quer dizer o quê? Cabeça dura. Fiz como... Engraçado, ele falou tudo isso através de mim aqui, eu nunca li isso aí. Fiz como diamante a tua testa, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o rosto deles, porque casa rebelde são. Disse-me mais: Filho do homem, põe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Anda, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás assim: Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o sonido das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o sonido das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Tudo espiritual que ele escutou, a movimentação toda espiritual. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até o Abibe, aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebar. E eu morei onde eles moravam, e morei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, ímpio quer dizer o quê? Aqueles que, vamos dizer assim, nos caminhos maus, né? Certamente morrerás, e tu não avisarás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para o conservar em vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Quer dizer o quê? Vai e fala tudo o que eu te disser, porque se você não falar mesmo palavras de exortações e ele morrer, sem ter ouvido nada, sem ter ouvido nenhuma das palavras, eu vou requerer das tuas mãos a responsabilidade, porque eu te enviei como profeta de conserto. Porém, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade e tu livraste a tua alma. Quer dizer o quê? Mesmo avisando, e a pessoa escolher permanecer naquele caminho e não mudar, ele não tem mais responsabilidade nenhuma com aquela pessoa. Então essa é a responsabilidade dele. É a responsabilidade do Pedro. Já que eu fui amarrar meu bode.
Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que fizera não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ou seja, até mesmo algum justo, ou seja, aquele que segue os mandamentos de Deus, em algum momento ele se desviar, errar alguma coisa, e ele, como profeta de conserto, não chegar e não se permitir, não vou falar, porque isso, porque aquilo, que não sei o quê, ele vai ser cobrado. Porque Deus enviou ele como profeta de conserto. Porém, avisando tu, o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, eu lembro muito bem, durante muito tempo em que eu caminhei na religião evangélica, onde eu era muito usada na questão profética para algumas pessoas, tinha momentos que eu deixava de entregar mensagem, porque eu percebi que as pessoas não aceitavam e tinha aquela coisa de, sabe, de meio que te ridicularizar, aquela coisa toda, e eu me sentia mal por isso, sabe? Eu acabava me sentindo mal. Aí eu cheguei um momento, não sei se a Sônia lembra, eu cheguei um momento que eu não queria mais entregar mensagens. Aí Deus usou um irmão e disse para mim: eu te levantei como profetisa da minha casa, abre a boca e entrega, porque se tu não entregares o rolo, da forma como ele entendia, né? Falou isso para mim: se tu não entregares o rolo e não falar, vou eu cobrar de ti. Aí a partir daquele dia em diante, aí eu passei não mais a guardar. Poderia falar de uma outra forma, né? Mas eu entregava, não deixava de falar. Quando ele me usou aqui, ele falou: ai de ti se você não fizer o que você tem que fazer. Ele falou: você vai ter que falar tudo que a espiritualidade está intuindo você a falar aqui nos vídeos. Você vai ter que falar, doa quem doer, né? Porque as pessoas realmente não suportam ouvir as verdades com relação a si mesmas. Jesus foi crucificado por causa disso. Então, só parei por aqui, que era o que eu queria falar, né? De ler aqui a questão do ministério de Ezequiel. Na questão de Deus o fortalecer. E uma coisa que eu pesquisei e eu achei muito interessante, que de tempos em tempos, no Antigo Testamento, de tempos em tempos, Deus ele enviava profetas de conserto. De tempos em tempos ele enviava profetas de conserto. Ezequiel, acho que ele foi enviado 500 e pouco antes de Cristo. Não lembro exatamente quando, se foi 528 antes de Cristo, 500 alguma coisa antes de Cristo. E um pouco bem antes de Ezequiel, na segunda metade do século 8 antes de Cristo, teve uma sequência de profetas de conserto, que foram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, que foram profetas de consertos. Aí depois Jeremias veio, né, mesmo próximo de Ezequiel. Isso, no exílio. Então, eu percebo que assim, o que Deus falou para mim no meu coração, disse que Ele estava levantando neste tempo profetas de conserto, que Ele iria começar a levantar neste tempo profetas de conserto. Neste tempo, ou seja, tempo que a gente ainda tem que passar até se firmar a regeneração.
vai levantar porque o povo de Deus está se perdendo. O que Osho falou, que ele trouxe, falando sobre Moisés, sobre aquele costume, aquela coisa toda, né, do que eles fizeram lá no deserto, no tempo que eles passaram no deserto, não é diferente do que está sendo feito hoje. Não é diferente. Então, Deus falou comigo que o mesmo ministério que ele teve com Ezequiel e muitos outros profetas do Antigo Testamento de conserto, então que agora está voltando de novo. Porque quando Cristo veio para trazer o amor, aquela coisa toda, as pessoas estão se utilizando muito disso como ferramenta de uma forma não saudável. As pessoas estão se utilizando disso. Então, tem amor? Muito. Misericórdia? Muita coisa. Mas também é o tempo da justiça. E a justiça, ela está se cumprindo não só pelas coisas que estão acontecendo no mundo, mas também através daqueles que Deus está enviando e vai enviar. Vocês verão muitos outros profetas nos tempos vindouros se levantando como um profeta de conserto. Pessoas destemíveis, tá? Pessoas destemidas que não terão medo de nada, só temerão a Deus. Eu vou explicar isso, nessa questão do temerão a Deus, porque teve pessoas que não entenderam isso do temer a Deus, não entenderam no outro vídeo quando eu falei, e até colocaram. Esse temer a Deus, gente, não é que temor de ter medo, tá? O temer a Deus é na questão do coração, de você servir a Deus, de você amar a Deus. O seu temor é de amor, é respeito. Você respeita a Deus por quem Ele é. Você respeita a Deus pelo chamado que Ele está tendo na sua vida, né? Está colocando na sua vida, e pela missão que Ele está, confiança que Ele está colocando nas suas mãos. Então o temor, ele é de respeito, ele é de amor, ele é de alegria, ele é de tudo isso que envolve, vamos dizer assim, tudo isso que envolve o servir a Deus por vontade própria. Porque você quer servir, porque você quer buscar. Então, para mim, temor a Deus é isso. Não é temor de ter medo. Entende? Vocês têm que sentir o que é ter temor a Deus para vocês entenderem. Então, não é temor de ter medo, é de obediência. Quando fala temor ao Senhor, é obediência, é o respeito, é você saber quem é Deus. Então, isso é temor a Deus. Então, Deus está levantando, vai levantar, está levantando e vai levantar profetas tementes a Ele e que jamais virarão as costas para Deus. E que, independente do que passem, como os profetas do passado eles passaram, eles morreram, eles desencarnaram servindo a Deus. Não importa o que eles estivessem passando, mesmo no maior dos sofrimentos, eles desencarnaram, eles morreram servindo a Deus, jamais negaram a sua missão, jamais viraram as costas para a sua missão. Tá certo que o sofrimento, as provações, tudo que a gente passa hoje em dia é diferente do que era no passado. Entende? Só que muitos outros povos aí, e muitas outras nações, muitos outros lugares, e muitos outros profetas que estão sendo levantados lá, profetas de conserto que a gente não sabe, que a gente não vai lá,
e quem vai não quer ouvir. Então, não sabe, estão passando até por coisas muito mais difíceis, piores do que a gente está passando aqui. Por isso que eu falo, está aqui no Brasil, foi levantado como profeta de conserto, está passando por certas situações, levanta a mão da glória a Deus. Porque em muitos outros lugares tem profetas de conserto passando por situações piores. Isso que eu ia falar agora, profetas de conserto sendo trucidados e ficando firmes ali, tá? Estão pegando os profetas, empilhando assim, tocando fogo. Tocando fogo, exatamente, estão fazendo isso. Literalmente. Literalmente. Aqui, minha filha, aqui tá suave. Exatamente, é o que a senhora falou, aqui tá suave. Então, lá o pessoal é queimado vivo, é apedrejado até, sabe, é passado, enfim. Então, nós, aqui do Brasil e em muitos outros lugares, vocês que estão assistindo esse vídeo, não reclama não. Reclama não. Reclama não, poderia estar sendo muito pior. Poderia estar sendo muito pior. Então, gente... Vários locais do mundo que não aceitam, não estão aceitando a Sim, pregação. muitos lugares, como a Sônia falou, não aceitam a pregação, não aceitam, invadem. Então, olha a morte dessas pessoas. Aí está aqui, não faz reclama que está recebendo exortação. Então, gente, está na hora de abrir o olho. Está na hora de abrir as orelhinhas assim, sabe aquelas orelhinhas de Dumbo bem grande, para você poder escutar bem a mensagem. Então, abre as orelhas de Dumbo, abre bem. E não é ouvir não, é escutar, escuta, ou seja, deixa a mensagem entrar no coração, entrar na mente, avalia a si mesmo. Quem está atacando, quem não está, todos nós temos que nos avaliar. Porque depois que chegar o grande dia, vai ser colocado na balança. Vai pesar. E quem vai cobrar é a nossa própria consciência. Ela tá falando do Ezequiel, eu não sabia, né, porque eu não tinha conhecimento do profeta. Aí um colega meu que era evangélico, eu contei para ele, perguntei o que era, que eu tive um desdobramento muito consciente, que eu via umas rodas, que eram duas rodas, assim, uma assim, outra, uma dentro da outra, ficava rodando assim. Aí ele falou para mim, eu via e muita luz, assim, muita coisa bonita, assim, em volta, né, duas rodas, assim. Aí eu perguntei para ele o que era aquilo, aí ele falou, você teve a visão de Ezequiel. Eu falei, visão de Ezequiel? Ele falou assim, você teve visão de um profeta, ele viu a mesma coisa que você. Eu vi isso também, o negócio das rodas, assim, uma dentro da outra. Pode pesquisar aí na internet, visão de Ezequiel, das rodas, assim. Eu vi aquilo tudo, as nuvens, aí é bem bonito. Então, gente, leiam o livro de Ezequiel. Eu falei agora, volta lá o vídeo, vê os profetas, vão ler para vocês entenderem o que acontece aqui na Casa Plataforma de Oração. A forma como Pedro está sendo usado como profeta de conserto. E profeta de conserto, quando fala para colocar a casa em ordem, é isso aqui, ó. Somos nós. Tá? Porque quem faz a casa planetária somos nós. São os moradores que fazem a casa planetária. Você faz a sua casa. Então, nós fazemos essa casa planetária. Então, para a casa planetária estar linda, estar bonita, a gente tem que se mudar, tem que se modificar. Modificar nós mesmos. E aproveita o tempo. Aproveita o tempo que ainda resta para vocês fazerem isso, para nós fazermos isso. Aproveita o tempo, enquanto ainda há tempo. Tem isso, enquanto ainda há tempo. Então é isso, gente.